O partido do presidente da República, o PSL, vive uma crise interna que dividiu a bancada na Câmara dos Deputados. Uma convenção hoje suspendeu 5 parlamentares. O PSL está dividido, depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se desentendeu com o deputado Luciano Bivar, presidente do partido. Uma crise interna foi gerada. Nesta semana, a crise chegou às lideranças do Congresso. O líder na Câmara, deputado delegado Valdir, perdeu o cargo depois que uma lista de apoiadores de Bolsonaro assinaram uma lista para que o deputado Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança. No entanto, a ala apoiadora de Valdir no Congresso fez uma outra lista que, essa sim, foi considerada válida e então reassumiu a liderança. Nesse meio tempo, um áudio editado em que o presidente da República supostamente orienta os parlamentares a assinarem a lista em favor do filho dele vazou, o que gerou mal-estar. Uma convenção nacional extraordinária do PSL foi convocada para hoje e 5 deputados federais foram suspensos das atividades partidárias. Com isso, eles não poderão, por exemplo, fazer qualquer manifestação em plenário. Ficou decidido também que o deputado Eduardo Bolsonaro e que o senador Flávio Bolsonaro serão destituídos dos comandos diretórios do partido em São Paulo e no Rio de Janeiro. A deputada Joyce Hasselmann falou com a imprensa na saída da convenção e disse que, apesar da crise, o partido sairá fortalecido. A gente começa a ver quem são os adultos e quem são os crápulas e quem são as crianças mimadas. Então a gente tem que fazer essa divisão. Agora, a maioria do partido, como vocês bem ver, está unida e está conseguindo segurar a bronca apesar das pressões. Em meio a tudo isso, a própria deputada acabou perdendo o cargo de líder do governo no Congresso por ter assinado a lista em favor do deputado delegado Valdir. Ela foi substituída pelo senador Eduardo Gomes, do MDB, apoiador das pautas de interesse do governo no Senado. A deputada afirmou ter tirado um peso das costas com a decisão. Tem que engolir muito sapo e muitas vezes tem que defender coisas que você nem realmente acredita, porque são ossos do ofício. Há informações de que deputados estariam pensando em maneiras de deixar o partido. No entanto, seria preciso cumprir regras previstas. Alguns requisitos para que um deputado consiga alegar a desfiliação com um caso de justa causa, mas é algo que, quando a gente vê o histórico de decisões da Justiça, ela, na maior parte das vezes, é favorável ao partido e não ao deputado, e eles acabam perdendo o mandato. A alternativa mais viável que a gente tem nesse momento é a saída dos deputados durante uma nova janela partidária, um período em que os deputados podem transitar de partido livremente sem alegar nenhuma justificativa para a Justiça. Em meio à crise partidária, a governabilidade do presidente também pode ser afetada. Os deputados conseguem votar medidas como a reforma da Previdência, tributária, sem depender muito de uma mão de ferro do presidente. Por outro lado, esse racha do PSL ele pode sim impactar diretamente na pauta mais cara ao Bolsonaro, que é a agenda conservadora, a agenda mais moralista. Então, pautas como o pacote anticrime, as medidas de flexibilização do porte de armas, nesse caso, elas saem prejudicadas com esse racha.